Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso, agora nós vamos falar sobre repetição condicional. Então, no bloco anterior, vocês viram repetição incondicional, ou seja, era o para. A gente sabe o número de vezes que vai passar, ó, reforço aquele aprendizado. Não é que a gente tem que saber o número de vezes antes de começar o programa, né? O número de repetições, né? Não é antes de começar o programa, é antes de começar a estrutura de repetição. O usuário pode passar o número de vezes que a estrutura vai se repetir, não tem problema nenhum, tá certo? Então agora a gente vai trabalhar com repetição condicional. Então se é condicional tem que ter um teste. Ele pode ser no início ou no fim, nós vamos ver as duas. Esse bloco a gente vai tratar teste no início. Vamos lá? Então tá lá. A gente vai ver como é que funciona isso. Então tá lá, repetição condicional com teste no início. Então nós vamos ter, ó, inicia a execução de um bloco de comandos quando uma condição é verdadeira. Repete a execução desse bloco enquanto a condição for verdadeira. Isso aí vai ficar muito claro quando a gente mostrar os exemplos, tá? Quando a condição se torna falsa, a execução do bloco é encerrada. Então como é que funciona? Vai ter lá, ó, mesma coisa, né, pessoal? Estou focando só a parte principal do código. Vai ter um montão de código antes, um montão depois. A gente vai focar só a estrutura aqui, né? Vai ter uma condição que vai fazer um teste, né? Então tá lá, enquanto aquela condição ali, sei lá, nota maior que 10, nota idade menor que 100, e por aí vai. Você vai botar uma sentença lógica ali, né? Então, enquanto a condição for verdadeira, né, faça. Então, verdadeiro, ó, o Vzinho de verdadeiro. Então, ele vai fazer o quê? Aí vai ter um conjunto de comandos, comando 1, 2, 3 e assim por diante. Então, ele vai ficar repetindo esse conjunto de comandos até a condição se tornar falsa. Tá certo? Então, essa condição pode ser uma entrada, pode ser um contador, pode ser um montão de coisa. Tá? A gente vai ver os exemplos aqui. E o que acontece quando ela se tornar falsa? Quando ela se tornar falsa é o fim do enquanto, ó. Tornou falso é o fim do enquanto. Aí ele vai reexecutar o resto do código, tá certo? Nós focamos só a parte principal do código, tá certo? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Implemente um algoritmo que lê 3 notas e calcule a média. Nós já fizemos isso aí utilizando teste incondicional, porque a gente já sabe o número de vezes que vai repetir. Pô, Márcio, mas tu fez isso aí com for, posso fazer com while também, com enquanto? Pode, não tem problema nenhum. Ah, qual o melhor? Aí, pessoal, não tem diferença não. Aí vai falar, performance. Pessoal, nunca li um artigo sério dizendo que a performance é tão diferente assim. Tá legal? Mas eu vou passar para vocês. Normalmente a gente usa o para. Se sabe o número de repetições, usa o para. Tá legal? Vou mostrar para vocês daqui a pouco o uso adequado. Vamos lá. Então tá lá, ó, início, né? Então a gente já está acostumado aí com o nosso fluxograma, não precisa ficar repetindo, né, pessoal? Já veio aí do embalo, né? Então, quando eu falo início aqui no fluxograma, na verdade eu declaro minhas variáveis. Então aqui eu vou usar um contador inteiro, né? Já falei para vocês, quando eu declaro minha variável, eu não sei o conteúdo dela, por isso que eu botei interrogação. Eu só sei que eu posso colocar um inteiro aqui nesse endereço de memória. Depois eu declarei 3 variáveis reais, né? Então, ó, interrogação para as 3, não sei quanto tem. No inicializei minha variável, inicializei atribuir um valor, tá legal? Então isso aqui são as posições de memória. Lembro de novo que isso aqui é sempre a mesma posição de memória. É como se eu botasse o que vem aqui em cima do que está aqui. Mas para melhorar a explicação, eu não vou colocar em cima. Eu vou deixar todo, né? Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 6, para vocês depois poderem analisar com calma, sem problema nenhum. Aí o início propriamente dito. Aí o que ele fez? Ó, agora ele inicializou a variável, ó, inicializou o total e o contador. Ó. Então agora ó, o contador vai receber, o total vai receber 0 e o contador vai receber 0. Né? Então tá aqui, ó. Nós recebemos, né, lá no endereço de memória, onde tinha interrogação, passou a ter 0. Né? Isso aqui, ó, esse endereço é o mesmo desse. Eu só estou botando os tempos consecutivos aqui, tá? Então tá lá continuou a interrogação, não sei o que vai entrar lá. Aí diz o seguinte, ó. Enquanto contador menor que 3, né? Então vamos passar para o português aqui, né? Linguagem algoritmo. Enquanto o contador for menor que 3, faça. Quanto é que vale contador aqui, pessoal? A gente acabou de atribuir 0 para ele. O que ele vai fazer? Ó, vai ter um conjunto de comandos aqui, vai ter um conjunto de comandos aqui, beleza? Então vamos lá, se for verdadeiro, ele quer que faça o comando, ó, imprime, opa, leia a nota, imprime nota, ó, leia a nota, então aqui vai ter que ter lá, né, escreva, informe a nota, isso aqui vai ser a mensagem que vai aparecer para o usuário, leia a nota, então o que ele lê aqui vai ser jogado aqui em nota, ó, em nota, beleza? Então digamos que o cara digite, né, 5.5, 5.5, então foi lá para a nota 5.5, ó, aí o que ele faz, ó, total, recebe total mais nota, ó. Quanto é que tá total? Total tá 0. 0 mais 5.5, então aqui, ó, eu vou colocar o 5.5, tá certo? Ó, total é igual a total mais nota, 5.5, tá certo?
Contador e contador mais um, ó. Quanto é que estava em contador? Tava 0. Agora o que eu fiz? Incrementei de 1. Opa, então o contador foi para 1, tá certo? Aí o que aconteceu? Ó, média eu não mexi, então continua a interrogação. Cheguei no fim do enquanto. O que isso quer dizer? Que eu vou voltar lá para o início do enquanto. Para quê? Para testar o contador. Ó. Quanto é que vale o contador agora? O contador vale 1. 1 é menor que 3? Verdadeiro. Se 1 é menor que 3, vou executar de novo. Ó. Aí tu bota lá para o usuário. Usuário, informe uma nota. Aí vai informar lá 7,5. O usuário informou 7,5. Leia a nota. A gente jogou na nota, né? Total igual a total mais nota. Quanto é que vale a total? 5,5 mais 7,5. Ele sobrepõe aqui e bota 13, né? A soma de 5,5, 7,5. E o que acontece com o contador? Contador é igual a contador mais 1. Opa, contador foi para 2. Média não mexi ainda. Final do enquanto, vou lá fazer o teste de novo, ó. 2 é menor que 3? É. Então ele vai pedir o quê, ó? Informe uma nova nota, leia a nota. Ah, o cara digitou 5. 5 mais 13, né? Vai dar 18. Contador é igual a contador mais 1. Contador vai para 3. Média não sei o que é ainda. Pessoal, 3 é menor que 3? Não. Então deu falso. Então agora ele não vai executar mais nada aqui, ó. Acabou a execução. Ele vai partir por quê? Isso aqui, ó, esse teste aqui vai dar falso. Se dá falso, o que acontece? Ele sai da estrutura de repetição. Beleza? Então é como se ele fosse para embaixo do enquanto aqui, ó. Então ele vai sair da estrutura de repetição, ó. Média igual a total sobre conte. Então o que eu vou fazer, ó? Média, ó, só que eu repeti só, tá? Só para vocês entenderem que essa memória aqui não foi modificada. Contador não foi modificado, nota não foi modificado, né? Mas o que interessa é o que agora, ó? Média igual a total sobre quanto? Sobre conte. Quanto vale total? 18. Quanto vale conte? 3. Quanto é que vai valer média? 6. Tá certo? Depois ele faz o quê, ó? Imprime média. Aí vai dizer, ó, escreva a média das notas aí média. Quem é média? É esse endereço de memória aqui, ó, é o 6. Então ele vai imprimir lá para o usuário o 6, tá certo? Então aqui a gente encerra o programa e aqui a gente encerra o programa. Opa, bem fácil, né, pessoal? Então o que vocês têm que focar? É o que faz o programa repetir aqui, ó. Olha só que legal, só para vocês entenderem. Vocês viram que eu tive a preocupação de botar contador igual a 0 aqui? Porque antes não tinha uma interrogação. Digamos que quando eu disse que declarei contador, ele pegasse um espaço de memória que tivesse o número 30 armazenado aqui, o lixo fosse 30, onde está essa interrogação fosse 30, e eu não tivesse inicializado o contador, ele nem entraria na estrutura de repetição. Beleza? Por quê? Porque 30 é maior que 3. Então seria uma execução errada do programa, porque eu não inicializei contador. Por isso que a gente inicializou o contador. Tá certo? Vamos ver outro exemplo? Vamos a um segundo exemplo, pessoal. Então tá lá, ó. Implemente um algoritmo que lê a idade de várias pessoas e no final apresente a média das idades. Então olha só, pessoal, quando ele fala de média das idades, a primeira coisa que a gente tem que entender é que vai ter um acumulador nesse programa. O que é acumulador? Seria uma variável que vai ficar somando todas as idades. Eu vou precisar de um contador também. Por que eu vou precisar de um contador? Se eu quero a média, eu tenho que ter a soma de todas as idades e tenho que saber quantas idades foram lidas. Então vou ter que ter um total e vou ter que ler um contador. Vou ter que ter um contador, tá certo? E quantas vezes ele vai repetir? Não sei. Ele não falou nada aqui, ele falou de várias pessoas. O que é? O usuário vai digitar quantas pessoas são? Se o usuário digitar quantas pessoas são, eu posso usar o for, mas aqui ele não está falando nada. Então vamos ver aqui o que ele diz. Qual o critério de parada? Ah, tá lá, ó. O critério de parada será a digitação de uma idade igual a 0 ou negativa. Então aqui não tem como a gente saber quantas pessoas vão ser lidas, porque o usuário é que vai dizer, ó, para agora. O que ele faz para a gente parar de fazer o somatório das idades, né, para depois calcular a média? É justamente uma idade negativa ou igual a 0. Então a gente vai ter que testar a idade. Então a gente tem que usar uma estrutura, né, de repetição, né, com teste condicional. Então vai ter que ter uma condição aqui, tá certo? Então vai ser uma estrutura condicional. Então vamos lá, pessoal. Então isso aqui é manjadíssimo, né? Início, a gente já está acostumado, vamos declarar as variáveis, né? Então tem idade, total, conte, né? Então fica interrogação, porque a gente ainda não inicializou essas variáveis. Depois vem a média real também, fica incógnita. Então tem o início lá. Então aqui só lembrando, né? São os lixos, né? É um espaço de memória que foi reservado, mas a gente não sabe o valor que está ali, tá? Qualquer coisa. Aí a gente, opa, inicializa total e conte, porque isso aqui é crítico, né? Então a gente inicializou total e conte. Beleza. Aí, pessoal, continua sem saber o que está em idade e média. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai ler a idade, né? A gente vai ler a idade. Então o usuário vai digitar uma idade lá. Ô, usuário, informe uma idade aí. Aí o que a gente vai ver? Ler a idade. Aí o usuário foi lá e digitou 20. Então a primeira idade é 20. Nós vamos ler outra idade? Depende.
Se a idade que o usuário digitar for maior que 0, a gente vai ler a próxima também, mas se for 0 ou negativo, a gente não vai ler, tá certo? Então vamos lá. Então vamos fazer um teste. A idade que a gente acabou de ler, ó, é maior que 0? Ou seja, 20 é maior que 0? Verdadeiro. Opa, se é verdadeiro, o que acontece? A gente vai executar o conjunto de comandos. O que é para fazer? Ó? Total é igual a total mais idade. Conte é igual a conte mais 1. Então aqui eu vou acumular o total das idades. E aqui o contador para quê? No final dividir total por conte para saber qual é a média das idades. Tá certo? Então tá lá, ó, total é igual a total mais idade. E o que acontece? Total tinha 0, 0 mais 20 igual a 20. E conte igual a conte mais 1. Foi para 1. Era 0, 0 mais 1, 1, né? E o que eu vou fazer depois disso, pessoal? Média continua uma incógnita, né? Depois o que eu vou fazer? Vou ler a idade de novo. Por que eu botei aqui? Porque essa idade aqui eu vou ficar repetindo a leitura até vir uma idade igual a 0 ou negativa. Então, olha, ele leu aqui, olha que interessante, ó. Escreva, informe uma idade e leia, informe uma idade, tá dentro da estrutura de repetição, ó. Ó que legal, porque ele vai ler quantas vezes? Não sei, o teste tá aqui, ó. Quando esse teste aqui der falso, ele vai para baixo daqui, tá certo? Então isso aqui, ó, vai ficar dentro da estrutura de repetição. Leia a idade, o cara foi lá e informou a idade, informou 25. Informou 25, ó. O que acontece? É verdadeiro, né? É verdadeiro? Então tá aqui, ó. O que vai acontecer? Ele veio aqui, ó, leu a idade, aí ele vai lá pro início do enquanto, ó. Idade, 25 é maior que 0? Ó, deu verdadeiro. O que ele faz? Total igual a total mais idade, foi para 45. Conte igual a conte mais 1 foi para 2, né? E média ele não mexeu, fica uma incógnita. Aí o que aconteceu? Ele chegou aqui agora, ó. Escreva e informe uma idade. O que ele vai fazer? Lê a idade. O cara digitou quanto? 30. Aí vem aqui, ó, já que está no fim enquanto, ó, ele tem que voltar lá pro enquanto idade maior que 0. 30 é maior que 0? É, então, ó, total igual a total mais idade, conte igual a conte mais 1, escreva uma idade, o cara vai digitar outra idade, beleza? Aí o que ele digitou? Menos 10. Aí ele vai vir para cá, ó. Menos 10 é maior que 0? Não. Aí ele pula isso tudo, aí não roda nada aqui, ele vai pro fim do enquanto e vai embora, ó. Então ele faz o teste aqui, ó, deu falso. Ele não executa esses comandos, ele vai embora, ó. Vai embora, ó. Beleza? Vai embora. O que ele vai fazer? Média é igual a total sobre quant. Então, fim enquanto, média é igual a total sobre quant. Então, aqui continua com 75, aqui continua com 3, porque não foi mexido esse endereço de memória, né? E a média vai ser o quê? 75 dividido por 3, que vai dar 25. Aí, o que ele faz depois, ó? Imprima a média. Escreva a média da idade é média. Opa, média, fim, fim. Olha que elegância, pessoal. Então, aqui, pessoal, esse tipo de programa não tem como usar o for. Por quê? O teste foi feito numa variável que foi lida durante a execução do programa. Lá no for, a gente poderia até, se o cara antes do início da repetição aqui tivesse, ó, leia a quantidade de vezes que vai ser repetido. Tudo bem, mas aqui não é quantidade de vezes, aqui é ler uma variável que vai ser testada. Então não tem como fazer estrutura incondicional nesse caso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes eu posso usar a estrutura incondicional, mas eu tenho que saber o número de repetições antes de entrar na estrutura de repetição. Quando eu não souber, eu vou ter que usar a estrutura condicional, onde haja um teste. E aqui a gente está vendo teste no início, daqui a pouco vocês vão ver que tem a maneira de fazer também um teste no fim, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Aí, o que é importante a gente entender aqui, só para a gente tirar uma conclusão, tá certo? Olha só, nesse caso aqui, nós podemos usar o while, né, uma estrutura condicional enquanto, ou uma estrutura incondicional, o for. Por quê? A variável testada a gente já sabia antes de rodar o programa, a gente sabia que eram 3 notas, né? Até mesmo se aqui tivesse leia a quantidade de vezes, ele poderia ser usado também o for. O que eu quero dizer é o seguinte: essa lógica aqui nós implementamos de 2 formas. Com uma estrutura incondicional, né, repetição incondicional, e com a repetição condicional. E funcionou em ambos os casos, porque a variável que ia ser testada era o número de vezes. E eu já sabia o número de vezes antes de iniciar o programa. Eu também poderia ver o número de vezes aqui antes de iniciar a repetição, nós já falamos isso várias vezes. Mas quando a gente foi fazer o segundo programa aqui não tem como fazer com uma estrutura incondicional. Não tem como usar um for para implementar esse programa, não é possível. Tá certo? Não tem como. Por quê? Aqui não é um contador. Eu não sei quantas vezes essa leitura, quer dizer, esse conjunto de comandos vai se repetir. Eu não sei de antemão e não sei nem durante a execução do programa. Eu só sei quando o usuário vai lá e digita a idade aqui, ó. Só quando ele digitar um 0 ou um menos qualquer coisa é que eu vou parar a execução do programa. Então, nesse caso, pessoal, não tem como usar uma estrutura incondicional. Resumo da ópera.
Vão ter lógicas que a gente vai conseguir resolver com uma estrutura condicional ou incondicional de repetição. Mas vai ter lógica que a gente só vai conseguir resolver com estrutura incondicional. Foi esse caso da idade. A variável de leitura era o critério de parada. Tá legal? Então vão exercitando isso que eu estou falando, pessoal, que é para internalizar essa lógica. Tá certo? E com isso a gente fecha esse bloco e no próximo a gente fala repetição condicional com teste no fim. Nós acabamos de ver teste no início, daqui a pouco a gente vê teste no fim. Até daqui a pouco, pessoal.